A paz do Senhor, amada igreja do Deus vivo e poderosa na terra. Deus te abençoe neste dia especial em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para você em nome de Jesus que se encontra no livro de Atos, capítulo 11 e versículo 25. Livro de Atos, capítulo 11 e versículo 25, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu orar por esta palavra, para que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Papai do céu, eu oro agora, eu clamo agora a tua presença. Eu clamo a tua graça, eu clamo que o Senhor dirija todo este tempo. Tudo colocamos diante do Senhor agora, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça discernir, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e a viver esta palavra, Senhor. Que esta palavra seja revelada aos nossos corações de uma forma poderosa, gloriosa, bendita e santa. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados, eu quero falar um contexto muito importante para a nossa vida nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos visto muitas igrejas fundadas na terra, muitas igrejas fundadas na nossa nação brasileira. Nós vemos igrejas na África, igrejas na Ásia, igrejas na Oceania, igrejas nas Américas. Num contexto geral, nós temos visto o crescimento das igrejas na terra. A igreja tem crescido como nunca cresceu. No Brasil, estima-se que nós já somos quase a metade da população um cristão protestante. Estima-se que no Brasil, nos dias de hoje, nós já somos quase metade da população como cristãos protestantes, Então entenda algo de Deus aí para a tua vida em nome de Jesus, Quando Barnabé foi à procura de Saulo, neste contexto que eu acabei de ler para vocês, ele foi atrás de Saulo tentando o encontrar e o encontrou em Antioquia. E a Bíblia diz assim que naquele tempo eles ficaram pregando ali naquela cidade, naquela região. E a Bíblia diz que naquele tempo ali foi pela primeira vez os discípulos chamados cristãos, Eu já trouxe esses dias numa live aí no Instagram uma palavra concernente a este contexto, Meus irmãos, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais esse negócio aqui para trazer algo que venha edificar e abençoar a tua vida, proporcionar crescimento e trazer uma bênção gloriosa aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor me diz que eles foram conhecidos como cristãos. Isso me leva a entender, como eu disse agora há pouco, que a igreja cresceu muito durante esses tempos aqui na terra. A igreja cresceu de sobremaneira que você passa em vários bairros e não tem só uma, mas tem 2, 3, 4 igrejas do Senhor Jesus Cristo. E isso é bênção, glória a Deus por tudo isso que está acontecendo. Mas nós temos que entender o contexto geral da igreja. A minha grande pergunta é: a igreja cresceu ou ela encheu? A igreja cresceu em números e qualidade, ou ela só cresceu em números e não temos a qualidade? Quando eu digo a qualidade, eu quero dizer em cima deste contexto que foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E o que vem a ser cristão? Muitas das vezes nós dizemos assim: eu sou evangélico, e não tem problema nenhum. Eu sou eu sou crente, eu sou evangélico. Não, eu sou cristão protestante. Não, eu sou cristão, A realidade é que nós temos que ser cristãos. E o que é cristão? Cristãos são aqueles que seguem os ensinamentos, os princípios estabelecidos por Cristo. A Bíblia diz que nós fomos sarados porque estamos seguindo as pisaduras de Cristo, ou seja, Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O propósito de Deus aqui nesta terra é que tenha um povo que discerne, que entende, que compreende e principalmente obedeça os teus princípios, os teus valores. Eu sempre gosto de dizer aqui na nossa igreja que nós não negociamos princípios e valores de Deus. Quando Deus diz algo, quando Deus nos mostra algo, quando Deus nos ensina algo, nós como igreja não podemos negociar esses valores, esses princípios, aquilo que Deus tem proporcionado para a nossa vida. Nós não temos este poder, até porque a palavra do Senhor diz que
Jesus Cristo é a cabeça e a igreja, nós, o seu povo, somos o seu corpo. Então, meus irmãos, eu quero salientar aqui muito para você em nome de Jesus. Se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, eita Deus! Entenda isso aí em nome de Jesus. Se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, automaticamente quem coordena, quem manda, quem ordena, quem fala o que tem que fazer é a cabeça. O nosso corpo sempre obedece aquilo que a cabeça está mandando. As ordens vêm da cabeça e o corpo vai seguir as ordens. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele foi enxertado no corpo de Cristo. Então ele virou um corpo, ele não virou uma cabeça. Ele virou aquele que vai seguir, aquele que vai obedecer, aquele que vai cumprir, aquele que vai fazer a vontade de Deus aqui na terra. Isso é ser chamado cristão. Quando nós negociamos aquilo que não é nosso, quando nós negociamos os valores, os princípios de Deus, será que estamos levando realmente o nome de cristão em vão? Ou será que temos que entender o propósito de Deus sobre tudo isso? Aleluias! Que eu quero que você entenda neste dia de hoje é que Deus tem um plano bendito sobre a tua vida. Deus tem um plano poderoso. Mas nós precisamos entender a nossa posição diante deste plano. Nós temos que entender a nossa posição diante desta vontade de Deus na terra. Quando eu digo que eu sou cristão, quando eu digo que então, já que cristãos são aqueles que obedecem a Cristo, são o corpo e não a cabeça, já que cristãos são aqueles que obedecem os princípios de Cristo, quais são os princípios que Jesus deixou explicitamente aqui na terra para nós entendermos, discernirmos e obedecermos? Alguns princípios são inegociáveis que Jesus deixou para que o corpo, aqueles que vão ser chamados cristãos, sigam aqui nesta terra. Jesus deixou, vamos lá entender alguma coisinha. A primeira coisa que Jesus ensinou e que nós temos que entender é que ele disse assim: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, um dos maiores ensinamentos de Cristo está relacionado ao amor. Antes de ontem, numa live com o pastor Tiago, nós comentando e conversando sobre o amor, nós vimos até algumas divisões: amor filia, né? O amor filéu, o amor ágape, né, que é o amor de Deus, o amor eros, né? E quando nós entendemos o amor, né, aquilo que Deus tem para a nossa vida, amor, meus irmãos, não é uma opção para o cristão. Amar é uma ordem. Inclusive, se você entender, você vai ver no livro de Levíticos, que quando Jesus fala assim: amar ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, também está no Velho Testamento. Então amar não é só uma decisão que eu tenho que tomar. Amar para o cristão, escute bem, analise bem e entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando com o povo cristão. Amar para o povo cristão não é uma decisão, é um mandamento. Eu não escolho amar, eu decido amar, porque Deus mandou eu amar. Então, se automaticamente eu estou dando essa nomenclatura para a minha vida de cristão, automaticamente eu tenho que entender que eu tenho que obedecer o princípio de Cristo, um dos maiores, se não o maior princípio de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é interessante que, se você avaliar essa questão do amor, e é muito profunda, se nós não amarmos, está escrito, o nosso irmão a qual nós vemos, como podemos dizer que nós amamos a Deus a qual nós não vemos? Aleluias, aleluias. Eu preciso compreender todo o propósito de Deus na minha vida. Quando Jesus fala que se você não amar a pessoa que você vê, como você pode dizer que você ama a pessoa a Deus a qual você não vê?
Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso amar a minha família. O amor tem que estar contagiante aí na tua casa. Irmão, você e a tua esposa. Irmã, você e o teu esposo. Tem que ter amor nesse relacionamento. Querido, entenda, amor sara, o amor restaura, o amor une, o amor proporciona comunhão. Amar é o segredo. A igreja precisa saber amar. Então, quando eu digo amor, quando eu digo que eu estou amando, entenda isso. O amor que restaura, o amor que cura, o amor que sara. Tem muito relacionamento que não está andando para frente, não está sendo abençoado, não está progredindo, não está avançando, não está sendo uma bênção dentro da casa, porque está faltando o amor. O amor precisa ser presente na vida do cristão, da família cristã. Eu gosto, meus irmãos, esses dias eu falei na live aí no Instagram, que se a humanidade procurasse referencial de amor aqui na terra, teria que encontrar em nossas casas, em nossas igrejas, o amor de Deus, porque 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor, e se nós somos filhos de Deus, se nós somos gerados por Deus, em sua benignidade, em teu grande amor, automaticamente nós também temos que ter em nossa vida este amor. O amor tem que fazer parte da nossa vida. Ame os teus filhos, ame a tua família, ame aquilo que você faz, ame a Deus, ame a Cristo, ame ao Espírito Santo. Uou! O amor, ele quebra barreiras. O amor estabelece algo e coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Nós precisamos saber amar, nós precisamos amar, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Se nós realmente somos cristãos, e eu entendo que nós somos, nós temos que ser referencial de amor aqui na terra. Uou! Em nome de Jesus, que você entenda isso. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, e nós temos sido chamados cristãos até os dias de hoje. Como eu disse no princípio, muitas igrejas têm sido estabelecidas na terra, mas nós precisamos entender o propósito de Deus aqui na terra. Nós não podemos crescer só em números, nós precisamos crescer em qualidade. Deus está falando. Irmão, eu sinto como se Deus estivesse gritando. A igreja precisa ter qualidade. Primeiro ponto, que nós precisamos saber amar. Segundo ponto agora, deixa eu entrar nessa qualidade. Uou! Se assenta aí na sua cadeira que Deus vai chacoalhar agora. Eita Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre isso ao teu coração. Quando eu me denomino cristão, quando eu digo eu sou cristão, ou seja, eu sigo os princípios estabelecidos por Cristo, o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Deus, eu estou dizendo, meus irmãos, que eu vou seguir algo que eu vou te falar aqui agora e eu vou cumprir, eu vou obedecer. O nosso tempo, a nossa vida, o nosso ministério, tudo que nós fazemos tem de ser feito com qualidade. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus. O segundo ponto, já que eu sou chamado de cristão, eu preciso compreender, eu preciso entregar para Deus o melhor, a qualidade. Meus irmãos, o que eu quero dizer com qualidade? É assim, quando nós vamos orar, se você tem problema em orar à noite, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, quando você vai orar à noite, você ora 3 minutos, já está com sono e já dorme, está na cara que você não pode orar à noite, porque você não está dando um tempo de qualidade para Deus. Deus não quer a questão de muito tempo, se bem que quando nós oramos, nós precisamos doar um bom tempo para o Senhor, né, meus irmãos? Quando nós vamos orar, eu preciso proporcionar nesta oração a qualidade que Deus exige para mim orar. A qualidade que Deus está falando para mim fazer. A oração, ela não pode ser: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus, glória a Deus, amém, boa noite, uou, fui. A oração, ela tem que ter qualidade. Nós temos que ter tempo para Deus. Nós temos que ter, além do tempo, um tempo com qualidade. Meus irmãos, quando orarmos, faz que nem Mateus capítulo 6, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que está em oculto, e o teu pai que está em oculto te recompensará. A palavra que o Senhor está dando é qualidade.
Desliga o que está externo aí, entra neste lugar, este lugar de intimidade. Oh, meu irmão, Deus quer falar com tanta gente, mas tem tanta gente que não tem tempo para ouvir Deus falar. Repito, Deus quer falar com tanta gente, mas tem tanta gente que não tem tempo para ouvir Deus falar. Até querem ouvir Deus falar, mas não tem tempo, não doam tempo, melhor colocando a palavra que a frase. Não doam tempo para ouvir Deus falar. A oração não é só você falando, é Deus falando também. Muitas das vezes nas minhas orações, quantas vezes eu não fiquei meia hora, uma hora sem falar uma palavra e só sentindo, só ouvindo aquilo que Deus tem para a minha vida. Uou! Se nós somos chamados cristãos, nós precisamos fazer o que nós fazemos com qualidade. Eu não sei qual é o teu ministério, você que está me ouvindo, mas eu sei que você tem que exercer o seu ministério com qualidade. Se Deus te chamou para pregar, para ministrar, para ser um doutor, seja com qualidade. Dê tempo, doe tempo, estude, pratique, faça a Deus com qualidade. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, reflete para a glória de Deus. É por isso que eu não gosto de falar que o secular e o divino, né? As pessoas separam o secular do sagrado, né? Quando você é cristão, tudo tem que ser sagrado. Quando você vai trabalhar numa empresa autônoma, empresário, não sei, você vai fazer para a glória de Deus. Quando você vai estudar, seja na faculdade, seja no ensino médio, seja aí qualquer série que você esteja cursando, seja um cursinho, você vai fazer para a glória de Deus. É por isso que eu falo que nós fazemos para a glória de Deus. Uou! Entenda isso em nome de Jesus. Quando formos orar, ora com qualidade. Entra no lugar com qualidade. Quando for se consagrar, se consagra com qualidade. Quando for jejuar, jejua com qualidade. Quando for fazer algo para a tua família, fala Deus, faz com qualidade. Quando você for fazer algo no teu trabalho, não faça para se parecer, não faça por simples ego, faça com qualidade, porque a Bíblia diz em Efésios, quando você for fazer, faça como se fosse fazer para Deus, porque Deus é glorificado através das nossas atitudes. E não só pelas nossas palavras. Eu quero falar algo aqui que o Espírito está aqui me incomodando poderosamente. Eu estava ouvindo e meditando no livro de Oséias ontem. E meus irmãos pensam num povo que não entendia os propósitos de Deus na terra. Oséias foi um dos profetas que mais chamou a atenção do povo de Israel. Deus até fala para este profeta se casar com uma prostituta, para exemplificar para o povo que eles estavam traindo a Deus e não estavam cumprindo a sua vontade. Oséias vem profetizando, meus irmãos, esta palavra no meio do povo de Deus e dizendo, se você ler em um capítulo lá, tem um versículo que diz que os sacerdotes amavam o sacrifício, mas não porque estavam sacrificando e cumprindo a vontade de Deus, porque eles gostavam da carne que eles comiam depois. Eu vou falar. Meu Deus, segura aí, segura que o trem vai começar a não andar, ele vai pular, ele vai voar. Segura aí. Quando eu estava meditando nessa palavra ontem, que Oséias, eu não lembro se o capítulo 8 ou capítulo 9, que ele disse que os sacerdotes, eles amavam o sacrifício, mas não porque Deus estava pedindo o sacrifício, não porque o sacrifício era que era uma vontade de Deus, e eles estavam fazendo de coração. A Bíblia diz que eles faziam porque eles gostavam da carne, eles gostavam de depois do sacrifício, comer a carne. Deixa eu falar para você, será que você canta? Será que você prega? Será que você vem para a igreja? Será que você exerce o seu ministério? Será que você cuida da sua família? Será que você faz aquilo que você está fazendo
porque você ama a Deus e quer entregar aquilo que Ele te pediu de todo o seu coração, com um coração quebrantado e contrito, ou você faz simplesmente para aparecer? Ou você faz simplesmente porque você gosta de comer a carne? Eu gosto de dizer uma coisa: se Deus tirasse as bênçãos que Ele proporciona para nós, será que nós continuaríamos servindo a este Deus? Ou, se Deus retirasse as bênçãos dEle, que Ele derrama sobre a nossa vida, aqui na terra, será que nós continuaríamos servindo a este Deus? Eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. O que Deus tem cobrado, principalmente, eu vou falar no meu contexto, da igreja brasileira, é a qualidade das coisas que nós fazemos para Ele. Não posso fazer sacrifícios pensando nas retribuições, pensando que eu vou comer esta carne depois. Eu só vou lá porque depois Deus vai me dar isso. Eu só vou trazer este sacrifício, esta oferta, porque depois eu vou receber disso. Deus não faz barganha com ninguém. Eu tenho que entregar a Ele aquilo que Ele é merecedor e digno de receber. Deus é digno de receber o alto louvor, a alta adoração, não uma adoração falsa, nem uma adoração fingida, mas Deus é digno de receber toda a adoração sincera de um coração quebrantado e contrito. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso servir a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso proporcionar qualidade nas minhas atitudes. Eu não vou vir fazer só porque vim fazer. Pastor, eu tenho que ler, eu vou ler alguns versículos. Pastor, eu tenho que orar, eu vou orar 3 minutinhos. Pastor, eu tenho que fazer uma visita. Vou fazer uma visita rapidinho, vou voltar embora, acabou, eu não quero fazer mais nada. Deus está chamando a atenção da igreja, porque a igreja somente está enchendo de pessoas, mas a qualidade está abaixando cada vez mais. Se nós somos cristãos, e eu creio que nós somos, nós precisamos melhorar as nossas qualidades. Melhorar a qualidade das coisas que nós estamos fazendo para Deus. Deus merece mais. Deus merece mais. Deus merece muito mais. Aleluias. 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 Entenda isso, naquele tempo foram os discípulos chamados pela primeira vez cristãos, e estamos sendo chamados cristãos até hoje. Será que estamos sendo aprovados ou reprovados? Será que Deus está gostando ou não está gostando daquilo que nós viemos trazer diante dEle? Glórias, aleluias. Quando eu analiso a Bíblia, primeiro eu preciso... Se eu sou cristão, eu preciso saber amar, porque se eu não sei amar, eu não sou cristão coisa nenhuma. Segundo, se eu sou cristão, eu preciso proporcionar qualidade nas coisas que eu faço para Deus. Terceiro, se eu sou cristão, eu tenho que defender aquilo que é estabelecido por Cristo em sua palavra. Eu vou repetir. Se eu sou cristão, eu tenho que defender aquilo que está estabelecido por Cristo aqui nesta palavra. Nós temos uma bandeira. O cristianismo. Se nós temos uma bandeira, que é o cristianismo, nós precisamos defender esta bandeira. A nossa bandeira é o Evangelho de Cristo. O cristianismo que Deus nos entregou, a palavra revelada, de Cristo para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Este Evangelho, essas boas novas de Cristo, eu preciso compreender, meus irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Eu preciso defender esses valores. O que o mundo tem batido contra esses valores cristãos? O que o mundo tem tentado? Destruir aquilo que a igreja estava construindo. O que o mundo tem tentado, este governo, esse sistema diabólico do inferno,
tem tentado destruir aquilo que a igreja estava alcançando, a plenitude da vontade de Deus aqui na terra. Irmão, preste atenção, não caia na cilada do diabo. O que a igreja tem feito neste tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, eu estou vendo muita gente aí criticando aquilo que Deus está estabelecendo para a igreja. O que tem de gente criticando aquilo que Deus está estabelecendo na terra, não está discernindo, não está entendendo o que Deus está fazendo e está criticando. Irmão, se você não está entendendo, compreendendo o que Deus está fazendo, tem que ficar quietinho, mas não atrapalha os princípios, a vontade de Deus. E eu estou falando aqui, relacionando especificamente a nação brasileira. Deus quer mudar a história da nossa nação. Eu tenho dito aqui, eu tenho que trazer isso. Deus quer mudar o tabuleiro da nossa nação. Deus quer mudar a história do Brasil. Então nós, como igreja, precisamos discernir. O inferno está se levantando para impedir que isso aconteça. E sabe o que eu estou assistindo? Muita gente a favor do inferno. Fala a Deus. Sabe o que eu estou assistindo? Quando se levanta um cristão, um homem de Deus, para defender os valores da igreja, para se posicionar, para ser veemente naquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe o que eu estou assistindo? A igreja arrebentar este irmão. Ao invés de sermos a favor daquilo que Deus está estabelecendo, que Deus está alinhando céus e terra, céus e Brasil, estamos, meus irmãos, indo contra os princípios que Deus está estabelecendo. Como podemos então ser chamados cristãos? Se eu sou contra o que Cristo ensinou, como que eu sou chamado cristão? Se levanta um homem que vai veemente falar a favor do evangelho, você não pode se misturar. Não pode misturar política com igreja. Igreja é uma coisa e política é outra. Ei! A igreja precisa acordar. Tem tudo a ver. E não só política, como todas as áreas da sociedade tem a ver com o evangelho. Nós queremos uma nação cristã, seguindo os valores e princípios cristãos, ou não queremos essa nação? Se nós queremos e somos cristãos, e eu quero uma nação que respeite família, uma nação que respeite os princípios de Deus, uma nação que respeite os princípios estabelecidos por Cristo, porque eu sou cristão, e se eu sou cristão, eu defendo aquilo que Deus está falando. Eu sou a favor daqueles que estão lutando a favor disso. Meus irmãos, eu vejo na internet homem e mulher se levantando a favor da igreja e a igreja mandando pedrada. Eu fico pensando, esses profetas que estão se levantando para falar, como Oséias se levantou para falar contra um povo corrupto, contra uma igreja perdida, uma igreja vendida. E eu não estou generalizando, estou falando de alguns pontos específicos da igreja. Até porque a igreja é uma bênção. Mas Deus levantou alguns profetas para denunciar, entende? Deus levantou alguns profetas para denunciar a bagunça que estão fazendo no evangelho. Deus levantou alguns profetas para denunciar a podridão que estão colocando dentro das igrejas. Deus levantou alguns profetas para denunciar uma nação perdida, corrupta. E o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que ir a favor dos profetas e não a favor daquilo que não é estabelecido na palavra do Senhor. Se tem um irmão que está protegendo família, glória a Deus, meus irmãos, contem com o meu apoio, vamos junto, nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa nação. Mas o que eu tenho assistido, irmão, não mistura. Educação não pode ter nada a ver. Meu irmão, que saudade de quando a gente entrava na sala de aula. Eu era pequeno, eu nunca mais vi isso. Olha o que o inferno está fazendo com o Brasil.
como era delicioso, eu era pequenininho, entrava na sala de aula, todo mundo em pé, e nós fazíamos a oração do Pai Nosso. Todas as crianças pequenininhas tinham que ficar em pé e fazer a oração: Pai Nosso que estais nos céus. Sabe o que nós temos hoje? Não pode falar de Cristo. Vocês são proibidos, não pode confundir. Cristianismo é uma coisa, educação é outra. Ei, porque eu não me envergonho, Romanos 1,16, do Evangelho de Cristo, pois é o poder para salvar essa sociedade corrompida, perdida, mergulhada, lambuzada no pecado. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender, se eu sou cristão, eu preciso, em nome de Jesus, entenda, defender. A igreja precisa aparecer, a igreja precisa aparecer, a igreja precisa aparecer nesse tempo de crise. A igreja está recuando, a igreja está recuando. Eu preciso entender que as profecias que os profetas estão trazendo não é só para a igreja, para o mundo também, mas também é para a igreja. Precisamos rever os nossos valores, precisamos rever os nossos valores. Precisamos rever aquilo que estamos errando e consertar e continuar e avançar e crescer e fazer como Paulo em Filipenses 4: quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso entender que eu tenho que defender. A igreja precisa aparecer e se pronunciar. Nós precisamos defender os valores. Se alguém está atacando, nós temos que nos levantar e entender que os valores de Cristo não podem ser negociados. Eu não negocio valores. Pode, não pode. Se Deus fala que é pecado, é pecado. Se Deus diz que não é, não é. Se Deus diz vai, vai. Se Deus diz fica, fica. Mas eu tenho que, como cristão, seguir o que Jesus está falando. A Bíblia diz em Apocalipse: os que têm ouvidos, você aí que está me ouvindo, os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. É hora de nós discernirmos, ouvirmos, entendermos e não pararmos por aí. E obedecermos o que o Espírito Santo de Deus está nos falando. Eu preciso entender este propósito de Deus aqui na terra. Eu preciso compreender esta visão. Eu preciso entender o que Deus está falando com a minha vida. Em quarto e último, eu quero trazer, se eu sou chamado cristão, eu preciso entender, quando a Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu sou cristão e eu sigo os princípios de Cristo, eu preciso entender isso. A santificação. O que Deus quer com tudo isso que está acontecendo na nossa atualidade? Um povo temente. Um povo que o ama. Eu não sirvo a Deus somente porque eu tenho que servir. Eu sirvo a Deus porque eu quero o servir. Eu amo o servir. Eu amo estar na casa do Senhor. Tem sido uma falta tremenda não estar nos cultos, não estar nas comunhão, por causa de um dito diabólico. Eu creio que um dito diabólico, uma quarentena do inferno, né, gente? Eu creio muito nisso. Eu creio que isso é uma jogada política do inferno para impedir a nossa comunhão, impedir o nosso crescimento, o nosso avanço, porque a igreja está vencendo. Se a igreja está vencendo, o que o inferno faz? Se levanta. Mas em nome de Jesus, eu tenho dito aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Em nome de Jesus. Eu preciso entender a santificação. A santificação significa a separação do homem para Deus. Quando eu digo que eu estou buscando a santificação, eu estou me separando do que o mundo tem e estou me ajuntando para aquilo que Deus tem para a minha vida. A santificação é uma separação
quando eu digo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não vou fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não vou cumprir os meus ideais, mas os ideais de Deus. Eu não vou cumprir somente o que eu quero, mas cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. A santificação, nós precisamos nos separar de toda mentira, de todo pecado, de toda enganação que está acontecendo nesses tempos. Meus irmãos, eu vou dizer uma palavra para você: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está, olha, preste atenção nos sinais. Jesus está falando. Jesus está falando. Nós temos que ser como Daniel, como Sadraque, como Mesaque e Abdinego. No capítulo 3 de Daniel você vai ver um decreto do rei dizendo que todos teriam que se dobrar diante da sua estátua. Mas tinha 3 homens ali, ele ajuntou todos os seus governantes, todos os seus prefeitos, todos os seus servos, e disse: toda vez que o símbolo tocar, toda vez que houver música aqui na Babilônia, todos terão que se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego entenderam que aquilo não era de Deus, mas era do inferno, eu vou dizer, do inferno, um decreto para quebrar a nossa aliança com Deus, e o inferno gosta de fazer isso, ele lança decretos para nós quebrarmos a nossa aliança com Deus. Não caia nas ciladas do diabo, em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abdinego, diante daquele decreto, quando tocaram os símbolos, quando tocaram as flautas, quando tocaram os adufes, quando a música foi tocada, todo o povo, preste atenção, todo o povo se dobrou diante daquela estátua. Você sabe quem fazia parte daquele povo também da Babilônia? Tinha muito judeu ali que se dobrou diante da estátua. Tem muita gente da igreja se dobrando diante da estátua. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Quando foi tocado, eles não se dobraram. Então chegou isso ao ouvido do imperador, do rei Nabucodonosor. Ele diz: como que pode ser isso? Então ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ei, vocês não estão se dobrando conforme a lei que eu fiz, o decreto que eu fiz diante da estátua. Leia isso lá em Daniel capítulo 3. Os meninos dizem assim: nós não estamos se dobrando e não iremos se dobrar diante dessa estátua, porque nós não podemos, porque nós servimos a um Deus santo e poderoso. Em nome de Jesus, entenda, nós como igreja não podemos nos dobrar diante de nada e nem de ninguém, porque a igreja unida jamais será vencida. Quase que eu fiz um versículo. Bíblia de Tales, capítulo 3, verso 2. A igreja unida jamais será vencida. Agora separa a igreja. Tira a comunhão da igreja. Deus fez a gente para ser um corpo, unidos. Membros unidos. Glórias. Entende em nome de Jesus. Entende em nome de Jesus. Quando fizeram o rei fez aquele decreto. Ele levou Sadraque, Mesaque e Abdinego diante da fornalha para os amedrontar, para colocar medo. E disse: eu vou tocar os instrumentos e vocês terão que se dobrar. Quando ele toca os instrumentos, todos que estão ali se dobram diante da estátua, inclusive alguns judeus que estavam presentes. Provavelmente estavam presentes. A Bíblia não menciona, mas provavelmente porque tinha muita gente cativa de Israel lá no Império da Babilônia. Entende aí em nome de Jesus, entende aí o que eu quero trazer para você. Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles não se dobraram diante de um decreto do inferno. Eles estavam ali diante do Senhor e eles entenderam que aquilo não era de Deus, mas do inferno. Vai compreendendo aí em nome de Jesus. Quando foi lançado o decreto, Nabucodonosor reuniu todo o povo, reuniu Sadraque, Mesaque e Abdinego, tocou todos os instrumentos. Eles deveriam se dobrar. Muita gente, a maioria se dobrou, mas imagina a cena agora, todo o povo se dobrando diante da estátua, mas lá estava Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não se dobraram diante da estátua, e o rei Nabucodonosor colocou eles diante da fornalha, justamente para temerem, justamente para que tivessem medo. Eu vou dizer uma coisa aqui: estão falando que nós iremos ser presos.
O rei colocou todos eles ali, agora imagina a cena, todos ali unidos e se dobrando diante da estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Entende uma coisa aqui, o rei Nabucodonosor colocou eles ali de frente com a fornalha, justamente para colocar medo no coração deles, e eles voltarem atrás e se dobrarem diante da estátua. Ei, entende aí uma coisa em nome de Jesus. Tem gente aí falando que nós seremos presos se processarmos a nossa fé. Tem gente falando aí que vai vir calamidade se a igreja se manifestar. Em nome de Jesus, entende? Os Nabucodonosores da nossa geração estão abrindo a boca com decretos vindo do inferno para infernizar a nossa vida, infernizar a nossa família, infernizar a igreja. Eu vou dizer em nome de Jesus, aqui e aí existem Sadraques, Mesaques e Abednegos que não se dobrarão diante do decreto do rei. Glória a Deus. Aleluias. Quando Nabucodonosor coloca ele diante da fornalha ardente e eles decidem não se dobrar, a Bíblia diz que Nabucodonosor se enfureceu e ele disse para aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Entende aí em nome de Jesus? Quando eles jogam aqueles 3 meninos na fornalha aquecida 7 vezes mais, as pessoas que jogaram aqueles meninos na fornalha morreram, e eles foram jogados e a fornalha foi tampada. E é interessante que Nabucodonosor entende, aí estou finalizando a nossa santificação e a nossa palavra de hoje, entende a conclusão? Quando eles foram jogados, porque eles resolveram se santificar, eles resolveram se separar para Deus, porque em nenhum momento do livro de Daniel você vê Sadraque, Mesaque e Daniel e Abednego se dobrando diante de qualquer coisa do inferno, descumprindo, meus irmãos, aquilo que Deus estabeleceu na terra. Eles estavam separados, eles não comeram da mesa do rei, eles se separaram para Deus. E o interessante é que Deus foi a todo momento com eles. Eles se santificaram, eles se separaram para a vontade de Deus e não para a vontade do mundo. É por isso que eles resolveram não se dobrar diante da estátua e obedecer a palavra do Senhor. Não terá para ti outros deuses além de mim. Jesus disse em sua palavra, quando lá em Mateus capítulo 4 o diabo o tenta: se dobra, Jesus, diante de mim e te darei todos esses reinos. Jesus diz assim: somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, o imperador, ele teve uma visão. Ele diz assim: ei, não foram 3 que colocamos naquela fornalha? E os seus servos: sim, rei, foram 3. Por que eu vejo 4? E a semelhança de um é como que a semelhança do Filho do Homem. Deus estava com Sadraque, com Mesaque e com Abednego. Eles foram lançados presos na fornalha. E a Bíblia diz que Nabucodonosor falou assim: eles estão andando, os 4, além de eles serem participantes de um milagre, além de eles serem abençoados, eles foram libertos. Jesus, Deus estava com eles ali naquela fornalha. Entende uma coisa? Quando nós nos separamos para Deus, quando nós, glórias, manifestamos a nossa fé, a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, a palavra do Senhor, entende aí uma coisa? Em nome de Jesus, quando nós somos verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus, ainda que nós sejamos jogados na fornalha ardente, nós não queimaremos, porque se passardes pelo fogo, não te queimará, nem as águas você vai submergir nelas. Em nome de Jesus, entenda, em nome de Jesus, a igreja precisa se posicionar. E não se preocupe, igreja, Deus é conosco, e se Deus é conosco, se Deus é a favor da igreja, quem será contra nós? Nós precisamos nos separar para o propósito de Deus. Nós precisamos nos separar para a vontade de Deus. E creia, Deus vai restaurar, abençoar, levantar a tua igreja na terra. Eu creio num avivamento vindo por aí.
E eu creio que nós iremos nos levantar diante desses decretos do inferno. Nós iremos dizer não. A igreja está se posicionando, a igreja está se levantando. Escute aí, está vindo avivamento aí. Deus quebrando alguns sistemas que estavam dentro da igreja. Deus quebrando alguns sistemas que estão aí na nossa nação. Escuta aí, Deus está abençoando a nossa vida. Se reúne aí com a tua família. Cria uma comunhão aí entre vocês. Permita que Deus fale poderosamente. Eu creio, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Está vindo luta por aí, está vindo crises por aí, mas escuta isso, nós vamos passar por tudo isso, e eu profetizo em nome de Jesus. Está vindo prosperidade de Deus por aí, está vindo graça de Deus por aí, está vindo glória de Deus por aí. A Bíblia diz lá, o profeta Joel profetizando, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Está vindo um avivamento poderoso sobre aí. Recebe, 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 em nome de Jesus, recebe. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Creia, nós somos cristãos, nós somos homem e mulher de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Aqui Pastor Tarles te desejando a bênção de Deus sobre você. Eu te amo em Cristo Jesus, eu sou desta família.